Estamos iniciando o programa Gerenciando Conflitos Espirituais com Marcos Goulart e equipe. Oi, gente, amiga, sextou, que maravilha, aquela sexta-feira que a gente fica sempre esperando para motivar, né, o dia a dia, semana trabalhando, correndo, e a gente sempre coloca essa perspectiva no final de semana. É uma cultura que também serve como alimentar a nossa força, a nossa disposição. Boa tarde a todos, eu sou Marcos Goulart, estamos iniciando o podcast Gerenciando Conflitos Espirituais. Finalidade, observação do sentir. Cai exatamente numa sexta-feira. Mais uma oportunidade que Deus nos dá para superarmos os desafios do dia a dia. Espero que todos os comentários, toda a energia que vai ser impregnada no nosso podcast possa nos auxiliar a todos, né? E a importância mesmo é o seu carinho e a sua audiência. E vamos seguindo em frente, porque atrás sempre vem gente, né? Sempre vamos dando aquela partida. Eu quero agradecer aqui a Maria Aparecida, que está chegando aqui conosco, dando aquele boa tarde, isso é importante. A nossa querida Renata de Melo, boa tarde, lá em Pirituba. É sempre bom botar a localidade, porque tem muita gente que vai acessar e gostam de saber de onde está vindo a nossa audiência. Por isso que eu peço que coloquem a localização, tá bom? O tema, eu vou voltar um pouquinho aqui, porque o tema de hoje é o sopro de Deus na ótica espírita. E aí a gente vai desenvolver todo um raciocínio, que é um bate-papo bem gostoso, um debate bem gostoso. E antes de darmos a partida, vamos iniciar o quadro Apresentação dos comentaristas, suas entidades representativas, vão falar da sua casa ou de algum evento, ficam à vontade, e também logo após entram os eventos da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Quer conhecer a USE? Entra lá no site, é só digitar useguarulhos.com.br e aí você acessa a todas as atividades da USE. E agora nós vamos começar com a nossa querida Marlene Leal, para que possa nos trazer as novidades do Irmão X, do dia de hoje. Fica à vontade, minha querida. Olá, Marcos. Obrigado, boa tarde, Maria, e boa tarde, queridos amigos ouvintes, né, que estão conosco. Hoje é um tema bastante importante. E as coisas lá no Irmão X, como é que estão? Como é que vão? Essa semana nós estamos tranquilos, não é? Fizemos o bazar a semana passada, tivemos a entrega delivery do almoço de domingo. Então, o pessoal trabalhou bastante e agora eles continuam trabalhando, porque Centro Espírita, eu tenho assim duas representações para ele. Ou é um formigueiro, ou é onde as abelhas, né? Está me faltando o nome agora do criador de abelha. Você pode me ajudar, Marcos? Como é que é? Ou a Maria? O apicultor, se eu não estiver falando... Não, a colmeia, não é? Colmeia, a colmeia. Isso, olha lá. Eu acho que Centro Espírita, ele fica bem situado nesses dois exemplos da natureza, né? As formigas e as abelhas não param nunca. Continuamos com atendimento fraterno de terça-feira a sábado, nos períodos de manhã, tarde e noite. Segunda-feira é ensino. Existe atendimento fraterno e escola também no Vale dos Lírios. Então, vocês veem que é mesmo um local de bastante trabalho,
Portanto, essa semana aqui, convém que eles descansem um pouquinho do trabalho braçal. O espiritual continua firme. Temos o Evangelho das Crianças online à terça-feira e o Evangelho e o Passe às quintas-feiras. Então, o pessoal não pode dizer, hoje em dia, que não tem como ir ao centro espírita. Os centros espíritas estão batendo nas portas de todos os lares que se dispuserem a receber Jesus por intermédio da doutrina dos espíritos. É isso, Marcos. Marlene, eu quero parabenizar porque vocês fizeram entrega delivery, quer dizer, as casas têm que se atualizar com a tecnologia, né? Para que possa fazer parte da sociedade. E o Centro Espírita Irmão X, lá, está na Rua Eduardo Ferreira, França, 664, Água Funda, São Paulo. Quer falar lá com a casa, fala no 11 50 58 69 60, né, Marlene? Certinho? Isso daí, certinho. Ó. E tem o Vale dos Lírios, em Diadema, a Rua Macaúba, 250. Isso, só as duas entidades. Muito bem, e agora nós vamos trazer a palavra à nossa querida Maria Ribeiro, que vai falar sobre o Leal. Como é que estão as coisas? Boa tarde, minha querida, essa equipe maravilhosa. Mas antes de você falar, Maria, eu quero salientar aqui quem está conosco. A Maria Aparecida Queiroz, a Renata de Melo Ferreira Gonçalves, a Simone Dias está conosco, o Paulo Gonçalves, tá bom? E também a Maria Aparecida de Queiroz está dizendo que ela é do Leal, aqui de Guarulhos. Eu gosto que vocês coloquem a origem de cada um, isso é muito importante para o podcast, porque ele estende além do nosso horário. Muito bem, Maria, é contigo, tá um slide bonito aí, gostei do que você mandou. Fala aí para nós, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Marlene. E todo esse pessoal querido que está aí, ó, batendo o cartão de ponto, né? Toda sexta-feira, nesse mesmo horário. Obrigada pela lealdade, né? Falando em lealdade, vamos falar da nossa família Amor e Luz, o Leal, Lar Espírita Amor e Luz, localizado em Guarulhos, Rua Santa Lúcia, 392. Quem está agora olhando para a tela, está vendo esse cartaz. Nesse mês de Maria, mês das mães, que é o mês de maio, tão tradicional para nós, para o cristianismo, nós temos uma atividade. É a primeira atividade, assim, lúdica, mas, claro, sempre com fundo de aprendizado, religioso, não de religião, né? Vai ser uma tarde descontraída que teremos no Leal, para as mulheres, não obrigatoriamente mães, mas as mulheres em geral, tá? Gostaríamos que estivessem presentes. Vai ser durante a semana? Vai. Mas aquelas que estão em casa, as donas de casas, o pessoal que está sem compromisso, na quarta-feira, dia 17, poderá estar conosco às 15 horas. Né? Vai ser uma tarde bem legal, com uma profissional da área aí, de fazer a parte lúdica, né? De bater papo, uma conversa sempre proveitosa, momentos de relaxamento, com dinâmicas corporais. Vai ser um tempo bem aproveitado. Gostaríamos de deixar esse convite aqui. Quem quiser participar, olha lá o telefone. 2484 11, né, Marcos? Você sempre me pede para o 11 2484 7052. Independente desse encontro, a gente comenta sempre todas as sextas-feiras aqui, que a nossa casa, como a Marlene fala, de fato, é aquele formigueiro, né? E a gente
Às vezes parece que está parado, mas é muito trabalho por baixo dos panos, entre aspas. Não por baixo dos panos no mau sentido, é assim, não está expresso publicamente, né? Não está expresso publicamente, mas nós, como todo local público ou que serve a população, a público, ele tem todo um trabalho para que possa depois vir aí a ser expresso publicamente. Isto é uma organização. O sábado no Leal é um sábado também de muito trabalho, esse é trabalho público. Logo de manhã, as crianças, o jovem, das 9 às 11, as aulas de educação espírita infantil. À tardinha, 6h30, nós já temos um plantão, né, para o atendimento, necessário agendar. Quem precisar é agendar por esse mesmo número de telefone que está na tela. E às 7h30, todo sábado, temos a palestra, o passe, aquele encontro gostoso, que depois do passe da palestra nós temos um encontro na cantina, todo mundo para lá, né, Marcos? Você já esteve lá? A cantina, ó. Tomar um chá, comer um bolinho gostoso, enfim. É muito bom a gente estar junto. Fica o convite para vocês, tá? E todo sábado, o nosso bazar. Estamos programando um bazar aí, um bazarzão na Unidade 2, para o dia 20 de maio, o dia todo, né? Oportunamente, semana que vem eu trarei o convite. E também as nossas lives, essa é uma novidade. Retornamos com as lives, só que agora não é mais semanal. As lives serão mensais. Toda última quarta-feira do mês teremos live. Esse mês de maio, mês de Maria, teremos a nossa querida e amadíssima Heloísa Pires, que dispensa comentário e referência. Ela vai trazer uma palestra sobre família, obra do Criador. Tá bom, gente? Parabéns. Obrigada, Marcos. Isso. Desculpe aí o tempo longo. Não, eu quero lembrar que você falou sobre esse chá da tarde, dia 17, e esqueceu do horário, que é às 15 horas, tá bom? E vou repetir o telefone, 11-2484-7052, ou entra lá no site, @lealguarulhos, vocês também vão ter acesso. E, Maria, parabéns ao slide. Tamanho bom, bem definido, isso ajuda muito. Parabéns. E vamos divulgando, tá bom? E, dando a continuidade, eu quero também aproveitar e convidá-los para comparecer todas as quartas-feiras, às 20 horas, no PIS, Posto de Estudo e Acolhimento Espiritual, lá em Arujá, para as palestras semanais, tá bom? Qualquer dúvida, liga lá para a nossa querida Cecília, 11-98101-6601. E nós estamos ligados à Casa de Repouso Recanto Sonho Meu, Rua Paulo Antônio Barbosa, 440, também em Arujá. Quer conhecer o Recanto dos Idosos lá, né? Liga lá, fala com a Silvana, menininha de coração bom, 11-4796-8448. Quer fazer alguma contribuição, é o Pix, é o CNPJ, 42695-178-1000, ao contrário, 44. Interessante é que pode ir de manhã à tarde à noite, se quiser conhecer, é um ambiente muito agradável, porque é uma instituição de longa permanência de idosos. Então, eles estão ali com uma saúde muito boa, e estão interagindo, conversa com a gente, é muito legal. Fiquem à vontade para comparecer. E eu quero aqui, agora, já parte dos eventos que nós apoiamos, a USE e o podcast, eu quero agradecer à Universidade de Guarulhos, está de portas abertas, no dia 27, é um sábado, tá bom? Vai ser das 10 às 14 horas. O que eles estão propondo? Eles vão ali atender a comunidade gratuitamente. Na área da saúde, eles vão ter lá aula de pilates, orientação e avaliação nutricional, orientação de prevenção do câncer do colo uterino, spa de mão, limpeza de pele, roda de terapia, acolhimento psicológico, aula funcional, orientação e exames de imagens,
saúde dos pets, orientação sobre a saúde do pets. Eu acho essa parte também muito importante, que nós temos que entender que não podemos ficar dando alimento para os animais toda hora. Nós temos que ser responsáveis pela saúde deles. E vai ter a área jurídica também, atendimento e orientação jurídica. Você lá tem alguma dificuldade de fazer a documentação da casa, separação, divórcio, seja o que for, eles estão lá. E na área social, eles vão dar orientação do imposto de renda, que muita gente tem dúvida, oficina de currículo, às vezes você quer mandar um currículo para conseguir um trabalho, que eu sei que está muito difícil, orientação de orçamento doméstico, para que você não estoure, né, o teu ganha-pão, orientação, uso da mídia para pequenos negócios, eles vão nos ensinar a desenvolver esse trabalho. E vai ter a área recreativa, com basquete, voleibol, dança sênior e espaço para criança. Vai ter aqui atrás da Matriz, né, na Praça Tereza Cristina, número 88, centro de Guarulhos. E lá a ONG de Itacoacetuba, na Avenida Uberaba 261. Vocês querem saber mais detalhes? É só ligar para 11 2464 1151. É no dia 27. Tem um bom tempinho para se planejar e aproveitar essa abertura que a ONG está dando à comunidade. Então, se inscreva, se informe, fique à vontade. E eu quero também assalentar que o Centro Espírita Caibar Chútil, aqui em Guarulhos, está localizado ali na Rua Antonieta Aguirre de Moraes Barros, 360, ali na Vila Augusta, aqui pertinho, tá bom? Você quer informação sobre essa palestra? Pode ligar lá para 11 2422 2043 ou entra no facebook.com Caicar-Bar, porque é a forma de... Né? Também é um evento presencial, gratuito. Eles estão pedindo para levar 1 quilo de alimento, quem puder, não perecível, para que eles possam atender às necessidades lá sociais da casa. Quem vai dar a palestra? Daniela Oliveira, ela é neuropsicanalista, quer dizer, neurosistema nervoso, pensar, agir, e é uma psicóloga. Qual o tema? O poder da autoestima, encontro de mulheres. Então, pode vir de todos os lugares de São Paulo, todo mundo apreciar esse evento, que vai ser no dia 3, né, de julho do mês que vem, logo no comecinho, tá? Às 17 horas e é um sábado. Quer dizer, às 5 horas da tarde, quem puder, quiser participar dessa roda terapêutica, o Caibar está nos proporcionando. E a USE vai realizar no dia 9 do mês que vem, num domingo, não, de julho, daqui 2 meses, desculpe, só estou antecipando para o pessoal se preparar, porque é um domingo, vai das 8 ao meio-dia, que é o 10º Encontro da Educação e Cultura Espírita. Aonde vai ser? No GBEM, Grupo Espírita Bezerra de Menezes, Rua Castelo Branco, 279, Vila Barros, Guarulhos. O CEP, para quem quiser botar no Waze, 071 93 270. E pode também entrar no site da USE Guarulhos, useguarulhos.com.br, tem informação. Até lá, nós vamos montando a ideia para o pessoal participar. Faça a sua inscrição, é gratuita, antecipada. Vocês vão poder escolher o tema pelo número da sala. Você vai no WhatsApp, esse é um WhatsApp somente para esse evento da USE, 11 96845 3015. E você também, quando passar a escolha, coloca de que entidade você está vindo. Na sala 1, nós vamos ter o Fernando Ambrósio com o tema ali, a letra, eu vou melhorar para o outro mês que vem, para que a gente possa enxergar melhor. Mas o tema é o Espiritismo e as questões sociais, vai ser na sala 1, com o Fernando Ambrósio. A sala 2 é o Sidney Batista.
filosofia espírita e seus efeitos sobre o comportamento humano. E na sala 3, a nossa querida Alcione Moreno, com o tema Saúde e Bem-Estar Físico e Espiritual. Então, devagarzinho, vocês aproveitem esse WhatsApp e vão fazendo a inscrição. E eu gostaria que todo o pessoal que veio no evento da UNG, no final do ano, aquele encontro ecumênico, pudesse comparecer nesse dia 9 de julho, tem bastante tempo. Eu gostaria de tê-los lá, dar aquele abraço, vamos participar. Quero lembrar que no final do podcast, hoje é a nossa querida Marlene, que vai fazer o Evangelho, teremos o atendimento espiritual no final do podcast, tá bom? Quer oração? Pode mandar pelo WhatsApp, 11971520236, é como nós, além de direcionar no nosso podcast, também colocamos nas casas que fazem oração. É um grupo muito grande e isso faz bem. E mensagem de reflexão: o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que o momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. O sofrimento de algumas vezes se experimentam no instante da morte, são um gozo para o espírito, ao que vê chegar ao termo do seu auxílio. Quer dizer, a dor é só na passagem, mas quando ele vê aonde ele retornou, sempre melhor, ele se sente bem. Reflexão, Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O tema de hoje é um tema tão interessante, né? O sopro de Deus, na ótica espírita. Você pode consultar o Livro dos Espíritos, essas questões todas, 23, 28, 76, tem muita coisa ali. E também o livro do André Luiz, a psicografia Francisco Cândido Xavier, que chama Os Mensageiros. Sempre vai ter algo que nos ajuda a entender e superar esses desafios. Quero agradecer a Rosemary, lá, boa tarde, Goiânia, Pernambuco, tá aqui conosco também, e isso nos faz muito bem. Continuando, nada melhor que um bom debate. Agora eu vou entrar na leitura para dar um norte, tanto para os nossos ouvintes, mas também para a nossa equipe aqui hoje, completíssima, e vamos trabalhar. Vamos começar com a reflexão sobre Adão e Eva na visão do Espiritismo. Não existiram como pessoas, porém, todo mito traz no seu simbolismo verdades que foram pensadas de forma, muitas vezes, intuitiva. Então, não existe nada de errado, nós sempre vamos ter algo a aprender. Deixa eu ver aqui, tá a Mariette Francaroli. Agora eu acertei. Francaroli. Está dando uma boa tarde a nós aqui. Vamos continuar a nossa leitura. Eu sei que eu cliquei fora. Expressão pode ser entendida como um sopro de vidas, múltiplas vidas. Trecho do livro O Mensageiro, o Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nos diz: o sopro constitui o esclarecimento dado pelo orientador. No Livro dos Espíritos, a melhora interior de cada um, na questão 909. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos que se esforçam. São Francisco nos falou, há muito tempo que é compreendendo que se é compreendido. Quando é dando que se recebe, quando é amado que se é amado. Que é ajudando seres, vou voltar, que é ajudando que seres ajudados, que é ajudando que seremos ajudados, sem interesse de receber, mas por vontade de ver o outro feliz. São Paulo chamava o nosso espírito de sopro. É preciso marchar
não segundo a carne, mas segundo o sopro. Está em Romanos, versículo 8, capítulo 4. Sopro, alma, que Deus figuradamente soprou nas narinas de Adão, após criar no seu corpo do pó e da terra, dando-lhes a vida. Gênesis. Diz ele: não sabeis que o vosso corpo é um templo do Espírito Santo, o Espírito Santo que habita em vós? A criação está acontecendo e renovando-se a cada instante. É uma energia profunda e criativa que nos acompanha, nos anima e nos move. Texto bíblico, Jó 20, capítulo 20, versículo 19 a 23. Na oração, o Espírito urge para abrir-nos a este sopro, de modo que possamos experimentá-lo no nosso eu mais profundo. Precisamos calar a mente, abrindo-nos diariamente ao que é e perceber com prazer que podemos descansar sempre nisso. Nesse texto, o descanso era o outro nome do Espírito. No silêncio da mente, o Espírito se revela a nós, não como uma presença separada, mas como uma presença interna de tudo o que a vida em plenitude, eis que somos todos nós. A alma, segundo Allan Kardec, perguntaram, ele nos explicou. Segundo ele, a alma é o espírito encarnado e o espírito é a alma desencarnada. Para Kardec, pois os dois vocábulos têm o mesmo significado, com diferente apenas momento local, ou seja, tempo e espaço. E agora nós vamos iniciar o nosso debate com a nossa querida Marlene Leal, que vai nos trazer aí todo esse contexto de sopro, na qual muitas pessoas se ligaram somente à matéria, né, Maria? Tem muito mais por trás, Marlene, tem muito mais que nós podemos imaginar. É contigo, minha querida. Pois é. Hoje vamos ver aqui se a gente vai sentir em nós esse sopro de Deus. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec fez, é: que é Deus? E será que nós sabemos? Será que a ciência, com toda a evolução que teve, já conseguiu nos mostrar? Porque os espíritos deram essa resposta a Kardec. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Kardec faz a segunda pergunta: o que devemos entender por infinito? E a resposta: aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Todo o desconhecido é infinito. Então, veja, nós dizemos que somos espíritos imortais. Ganhamos um corpo físico em cada nova existência. Temos um elo de ligação entre o nosso corpo físico e Deus, que nós não sabemos exatamente o que é. É a inteligência suprema, é o criador de tudo, é o que não teve começo, é o que não terá fim, não é? Mas nós ainda estamos tão habituados com a matéria que nós precisaríamos ter algo de visível, palpável, para a gente dizer: aqui está Deus. Então a gente tem ideia, né, de um homem idoso. Quem assistiu aquele filme A Cabana, vê quantas representações existe de Deus ali no ser humano, não é? Mas vamos seguir este caminho. Diz que nós fomos criados simples e ignorantes.
mas a imagem e semelhança de Deus. Quer dizer que todo ser humano tem em si, desde a sua criação, esse sopro divino. A nossa consciência é onde nós temos a presença de Deus em nós. Mas tem ser humano que diz que é ateu, não acredita em Deus. Mas Deus se faz presente na sua consciência. E nós temos Jesus, como ele diz, conhecereis a verdade e a verdade lhe salvará. Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. E nós, a doutrina dos Espíritos, ela nos apresenta a figura de Jesus como mestre, como o caminho que devemos seguir. Onde isto nos levará? Ao amor supremo, aquele que o mestre exemplificou. Então, o sopro de Deus em nós, independente de raça, independente de credo, ele existe. E nós, muitas vezes, esquecemos essa divindade quando trilhamos caminhos obscuros, caminhos fora da moral. No Livro dos Espíritos, nós temos tão bem detalhada esta doutrina. Temos tão bem detalhado a presença de Deus em nossa vida. Se estudarmos realmente as reencarnações, se nos guiarmos realmente sobre o Evangelho de Jesus, sobre o seu ensinamento, sobre aquele, quando lhe perguntaram qual era o mandamento maior, aquele que nos traria a salvação, digamos assim, não é? E a resposta foi tão simples. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu dei só uma pincelada, dizendo que Deus está na consciência de todo ser humano. Este é o sopro divino que nós trazemos desde a nossa primeira reencarnação, quando fomos criados simples e ignorantes, lá atrás, vamos saber quando. E eu vou jogar a bola para a Maria, para que ela não deixe eu marcar o gol, para que continue aí na defesa. Como diz o meu amigo, não tire o olho da bola. Exatamente. Tem que marcar o gol. Vamos deixar com a Maria Ribeiro para dar aquele golaço. Eu quero salientar aqui que a nossa querida Rosimeire está aqui conosco, sempre assistiu às minhas palestras, vai interagir conosco daqui para frente. Isso é muito bom. Maria Ribeiro, é contigo, minha querida. O que você nos traz aí sobre esse sopro de Deus? E vamos que vamos. Eita, Marcos, você, como sempre, enigmático, joga esses batata quente para nós. Não é, Marlene? e nós temos que segurar. Graças a Marlene, que sempre dá o pontapé, entre aspas, né, inicial. Isso. E a gente já pega, mas igual fala assim, conforme a gente fala, não sabe nem de que caminhão de mudança caiu, aí a gente olha e vê o que lado é que a gente pode pegar aí, ó. Já pega o fiozinho da meada. Maria, você sabe que a gente tem que respeitar o tempo de casa, né?
ela chegou primeiro, então ela vai ter que dar a partida. É tempo de casa, é hierarquia. É aquilo que o Pequeno Príncipe já fala. És É. responsável por aquilo que cativas. Ela entrou primeiro, agora ela segura a onda. Não é? E E eu vamos que vamos. respeito, se é uma coisa que eu tenho aprendido com a doutrina, é respeitar a hierarquia. Tem que aprender a Oh, respeitar. Isso é muito. Mas fundamental. no plano espiritual, isso é sem discussão. Então, nós temos que É. aprender aqui também. E ela falou uma coisa muito boa aí, né, no sopro, que você coloca tanto esse sopro aí, falou de Deus, da inteligência suprema, e umas coisas muito importantes, interessantes, e a gente precisa trazer. Para mim, sopro só lembra muita coisa boa. Lembra quando a gente se machucava, a mãe vem e dá aquela soprada? Ou você está com soluço, a mãe sopra na sua testa? Enfim, é aquelas coisas que você sabe que o sopro, como é que fala? Uma proporção, Refresca. em uma proporção mínima, né? No micro, é uma comparação ao sopro divino, né? Que é um sopro que a gente não sabe de quando começou, mas aqui para nós, aqui na Terra, a vida significada aqui por esse sopro aí, há mais ou menos 3,5 bilhões de anos. Então, o livro do Emmanuel, Psicografia de Chico, A Caminho da Luz, traz muito claro essa parte, né? E na Gênese também, eu até peguei aqui de última hora, mas não fico mais com o Caminho da Luz. Então, esse início da vida que hoje a gente traz também nas questões bíblicas aí, da povoação da terra, de Adão e Eva, que eu peguei bem esse campo aí, mais ou menos foi onde o meu pensamento caminhou, Marcos, tá? Então, os seres unicelulares foram os primeiros, né? Conforme narra Emmanuel, daí se projetando para o reino vegetal e animal, saindo do mar para a terra. Então, os primeiros seres humanos, a vida que prossegue, da onde veio essa vida? Os humanos, as encarnações. Tudo coisa para nós, né? Avaliarmos, porque se ficarmos presos à letra, e principalmente sem nenhuma crítica à Bíblia, que é o livro mais importante e respeitado por nós aqui humanos na Terra, mas que sempre a gente tem que entender para não ficar preso na letra e que nós temos a inteligência, né? Que tudo caminha para que as coisas sejam esclarecidas. Por isso Deus deixou a ciência aí, os cientistas que pesquisam, e a gente vai vendo que a vida no planeta, né, começou assim, e que os seres humanos, né, que está nessa parábola, que a gente pode assim dizer, de Adão e Eva, para nós hoje, igual eu falo, né, a gente que já raciocina um pouco, não tem mais como você achar que um único casal povoaria a Terra nessa proporção. Então, para a gente entender que o sopro divino é poderoso, de fato, que é o único que tem poder, ele nos deu a vida em forma contínua. E aí vem a lei, né? Que é a vida eterna, a lei da reencarnação, que ninguém começou aqui. Não sabemos de onde nós começamos, mas só sabemos que é um processo de idas e vindas, e Adão e Eva, com certeza, são representantes, né, simbólicos de uma formação humana, de uma raça, e com certeza vieram de outros orbes, se é que vieram, né? E a gente recebeu esse dom, né, conforme fala na criação bíblica também, que a mulher foi criada da costela de Adão, né? E isso também já nos traz aqui para o mês da mulher aquela questão de ser mais ou menos que o homem, de estar em posição abaixo. Então, para nós, é tanta coisa que vem na nossa cabeça nessa hora,
Mas o que nós precisamos guardar sempre é o amor, né, supremo, que é o amor divino, que ele é o único que tem o poder de criar, né, nos criou para sermos imortais. Né? Não somos eternos porque nós tivemos o princípio que veio dele. E somos imortais porque uma vez criados para nunca mais. Então, amanhã, entre aspas, poderemos estar em outro orbe, reencarnando em outro planeta, e assim trazendo lá início ou alavancando populações, novas populações, e assim é o sopro divino que jamais se acaba, jamais se apaga. Né? Eu não sei se eu dei uma bananada aí, mas eu quero só trazer Perfeito. A certeza de que o Criador é único, né? E que o sopro de vida vem dele, né? Que nada além disso é para estar em nosso mental, porque o homem, por mais tecnologia, por maior seja a inteligência, que agora está com inteligência artificial, todas essas situações aí, mas a inteligência artificial ela precisa ser alimentada pela inteligência do homem. É até onde eu entenda, não é? Isso. Maria, magnífico, Marlene, magnífica, vocês. Por isso que é importante o nosso podcast. Não é baseado, é o sentir. Cada um vai trazer o que sente e vai interagindo com aquele pensamento que é o sopro de Deus. Mas antes de eu entrar nesse tema, eu gostaria de ler aqui um trecho na qual está na Gênese, né, sobre Adão. Olha como, se o sopro de Deus é o espírito, é o pensamento, nós temos linhas aí, a Marlene falou num sentido do Criador, inteligência suprema, a Maria está nos trazendo ali o sentir, o amor. Então, o leque é muito grande. Mas eu vou mexer um pouquinho do pó ao pó ao espírito. Como surgiu o pensamento do pó numa época onde não havia ciência. Não havia ainda essa manifestação. Então, na Gênesis, está lá em Adão, consta o seguinte: os povos antigos, observando a desagregação orgânica dos corpos dos animais e dos humanos, que todos haviam sido formados ao barro e ao pó da terra, assim institutivamente acertaram colocando no solo como símbolo, pois materiais que constituem os seres orgânicos povoam o reino mineral. O que eles observaram? No animal putrificando, que voltou para a terra. Então, o espírito não estava mais presente, mas a expressão ao pó já estava separando a matéria da inteligência, porque virava germe e voltava à terra. E isso foi um passo muito importante. Por que a gente debate sobre o sopro? Adão e Eva não existiu como está na Bíblia, é lógico, porque nós teríamos que ter um fenômeno na qual irmãos teriam que gerar irmãos, e depois mais irmãos, e depois separar a cor, depois separar a fala, a religião. E, olha, é algo que não bate muito bem com os ensinamentos morais de Cristo. O que ele nos alerta, claro que houve povoamento em diversos lugares do mundo, e quando o ser humano não soube explicar, colocou como Adão e Eva os primeiros que receberam o sopro divino. O que é o sopro divino? Deixaram de ser animais, porque naquela época o ser humano vivia dentro da caverna fechada à noite, porque não podia sair, porque ele não enxergava, podia ser devorado pelos animais, e durante o dia ele saía, caçava e tratava outro ser humano como nada, não tinha pena, não tinha compaixão, não tinha amor, não tinha respeito, simplesmente era um animal, nós éramos animais sobrevivendo. Até que veio o sopro do conhecimento, porque o sopro da vida já havia, em tudo, muito antes da Terra. E aí começou a questionar o que é Deus,
ficaram com medo do raio, adorar o fogo, adorar a água, adorar a mata, adorar... Começou a se fazer uma ligação que havia uma força superior do outro lado. Esse foi o sopro na qual colocaram na Bíblia o sopro que deu a vida ao ser humano. E por que o barro? Por que a Bíblia botou o barro? Por causa da putrefação do animal. O ser humano tudo virava barro. Então, olha que beleza que é a doutrina dos espíritos, porque também mexermos na reencarnação, que é um outro sopro divino, né? Te dá a oportunidade de reencarnar, aprender mais. Então, o sopro para nós, a doutrina espírita, é eterno. Não tem começo e não tem fim. Vai sempre ser infinito, como foi salientado tanto com a Maria como a Marlene, que a inteligência suprema é infinita. Agora, a Maria Ribeiro mexeu em algo que nós temos que prestar muita atenção. É a inteligência artificial. Já tem muitos formadores, né, que já estão sendo contra a inteligência artificial, porque ela está descambelando para questões que não são morais. Agora, quando colocar o amor, o respeito, a caridade e o entendimento na inteligência artificial, ela vai fazer bem à humanidade. Por quê? A tecnologia é um sopro. Como o ser humano descobriu tudo isso? Né? Avião, celular, caneta, lápis, papel. Olha a história. A pólvora. Mas foram usados para questões que não trouxeram muito bem à sociedade, mas o próprio mal traz resultado satisfatório, porque nós somos imortais. Mas é uma outra questão. Agora, nós temos que entender que na hora que você modifica a sua vida, começa a olhar a vida espiritual entrelaçada com a vida material, houve um sopro na sua mente. Porque até o momento você não se interessava por nada. De repente você se converteu, mas converteu com razão, com a fé raciocinada. O que é isso? Se ninguém te falou nada, mesmo que te falou, você não presta atenção, só na hora certa. Então, isso é o sopro. O sopro é quando você repreende seu filho e ele pede perdão e não faz mais. Ele entendeu. Ou não. O sopro divino sempre será a razão. E nós não somos donos da razão, porque ela se modifica. E nós vamos aprendendo. Eu tenho a minha razão hoje, que amanhã poderá ser outra. Mas o sopro divino, aquilo, o sentir, que é a base do nosso podcast, é que vai nos fazer feliz. Dentro de um caos. O mundo pode estar em guerra, mas você vai fazer parte da solução. Por quê? Você recebe o sopro. A mediunidade é sopro. A psicografia é sopro. A cura espiritual não é só eu sou médio, intermediário, é sopro. Então, vamos prestar atenção que o sopro de Deus vem na nossa consciência. É onde estão as suas leis. E é onde vai despertar um interesse maior pelo bem do próximo, porque não tem jeito de a gente entender se não entender o próximo. Eu posso ser o dono da razão, mas ser egoísta, acabou a possibilidade de interagir com a sociedade. Como nós fizemos na leitura, né? É amando que você vai ser amado. É doando que você vai receber. Então, esse é o sopro divino para o momento de hoje. E a Maria falou algo muito importante que muitos querem desfazer. A Bíblia é o livro mais importante da humanidade, porque ele é o mais próximo à vivência de Cristo. Colocaram coisas que não devia, mas devia para aquela época. Mas ele é o livro, não é sagrado. Sagrado é só Deus. Mas é o mais importante, onde a gente pode tirar conteúdo e os espíritos nos trazer conhecimento. Não queira separar o Pentateuco do Evangelho, não. Isso é ideologia. Da Bíblia. Vamos, como Jesus falou, enviarei o Consolador que vai explicar as coisas melhores, né, tudo, as parábolas. Aonde estão essas parábolas? Está na Bíblia.
Então, não podemos desfazer de nada, vamos aprender com tudo. E agora, vamos dar como diz a Maria, vamos jogar a bola, vou passar a bola da vez para a nossa querida Marlene Leal, para dar continuidade ao nosso podcast. Marlene, é contigo, menininha de coração bom. Então, foi tocado o assunto do Adão e Eva, né? E o paraíso, a cobra ingrata, que ofereceu a maçã para Eva, dizendo que maçã não engordava, e a Eva aceitou. Será que foi assim? O pessoal brinca tanto, né? E a gente, às vezes, aproveita essas brincadeiras para afirmar o pensamento, a sequência das coisas. Pois bem, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Aí, Caim matou Abel e fugiu. E casou. Mas aí, de onde veio? Com quem? Como é que foi? Então, a gente vê que essa história de Adão, Eva, paraíso, cobra, maçã, são histórias daquela época que não tem fundamento, mas tem uma representatividade. O que seria, né, o paraíso? Qual é o nosso paraíso material? Às vezes a gente não gosta muito de estar nele. Eu, para mim, considero aqui a Terra. Nós, encarnados, estamos aqui, num planeta ainda que nós achamos assim, não muito legal, mas é o que a gente ainda tem condições de estar, num planeta de expiação e provas. E nós aspiramos um paraíso, nós não nos sentimos no paraíso ainda, porque a nossa busca é a perfeição. E qual exemplo de perfeição nós temos? Não é? Agora, no paraíso que Deus criou para Adão e Eva, havia tentação, não havia? O que é? O que representa a serpente? E nós, qual é? As serpentes que nos oferecem maçã. A Eva teve sorte de ser só uma. Embora devia haver uma macieira lá. E a macieira produz vários frutos. Então, veja, o Marcos sempre diz, né, que é o sentir. E eu estou levando vocês a sentirem, a perceberem, a criarem uma cena. E trazer essa cena para o nosso presente. E Eva não resistiu à tentação. Coisa comum, não é verdade? Nós temos resistência à tentação, embora, veja bem, todos nós, na nossa criação, recebemos esse sopro divino na nossa consciência. Mais cedo ou mais tarde, esse sopro vai nos trazer a verdade, que é a moral do Cristo. E isto é um trabalho individual de cada um de nós. O de nos esforçarmos para que essa semente divina, pois se formos criados simples e ignorantes, mas a imagem e semelhança de Deus, nós temos isso. E desenvolver isto.
a nossa divindade, expor ao mundo o nosso Deus interior. No Evangelho de Jesus, nós encontramos uma fala do Mestre. Vós sois deuses, e tudo o que eu faço e mais podereis fazer. Esta força que nós temos de fazer tudo o que Jesus fez, e veja, ele nos dá ainda a ponte de fazermos mais. Mas é um caminho que nós temos que trilhar. Não permitir que esse sopro divino que recebemos na nossa criação seja desperdiçado, seja mal usado. Nós temos que, através do nosso esforço, através da nossa dedicação, através do nosso entendimento, trazermos a evolução. Uma coisa que a Maria falou, o Marcos reforçou, dessa inteligência artificial. O que ela faz, porque ela não tem o sopro divino. O sopro divino somos nós para ela. Vocês percebem que, pegando esse exemplo, como se torna simples? Criar um robô. É tudo máquina, tudo peças. Mas precisa ter algo mais. Precisa ter inteligência. Que aquelas peças unidas não têm. Que é o homem que vai dar ao robô o sopro. Nós, sem Deus, seríamos meros robôs. Que este conceito fique bem firmado em cada um de nós. E que cada um de nós, a partir de agora, pense, reflita um pouquinho sobre isso e faça com que esse sopro divino se multiplique em nós e que nós possamos, em nome de Jesus, que é o nosso exemplo, levar-nos à frente, mostrá-lo ao mundo. Isso aí. Com coragem, com fé. Muito bem. Marlene, você trouxe uma reflexão que no nosso conceito diz o seguinte: sem Deus, nós seremos animais. E é só trocar pela inteligência artificial. Sem Deus, nós seremos robôs, sem menor dúvida. Sem Deus vai destruir a família, o amor é a caridade. Mas eu gostaria só de salientar, antes de passar para a Maria, que a Marlene falou sobre a cobra, a maçã, o pecado. Como nós começamos a leitura, isso tudo é simbolismo. Mas é simbolismo que tem uma inteligência na qual depois nós vamos entender. E aí vou brincar com a Marlene. Tem um amigo meu que passou assim: Marcos, que azar que a gente deu, né? Adão e Eva foi comer a maçã, mas se fosse Giló, nós estaríamos no paraíso até hoje. Por causa do simbolismo e a brincadeira. Maria Ribeiro, e aí? Um Giló bem feito é gostoso, eu não gosto. Nem eu. Nem eu, então... Eu não como Giló, sinto dizer. Porque eu gosto de Giló. Gosta, Marlene? Eu gosto, sim. Eu não é nem questão de gostar, não me vai. Não desce, não desce. Na verdade... a Marlene não poderia ter nascido no paraíso, não, que o Giló ia ser pecado. Eu ia sair bem de qualquer forma. Né? De qualquer forma. As reflexões dessa tarde, uma coisa vai puxando a outra, é uma coisa muito interessante essa conversa nossa. A Marlene já trouxe aí uma coisa muito importante, séria, né? Que me fez lembrar da parábola do filho pródigo, onde a gente tem recebido tanto, né? Tudo nos é dado da melhor forma possível, pelo infinito amor de Deus que nos concede, né? E um mundo maravilhoso,
Estamos aí num ponto máximo, num point da tecnologia, com recursos mil, e a gente não cai a nossa ficha para valorizar, não cai. O homem é um eterno insatisfeito, sempre olhando para a ganância, querendo mais, não sei para quê, nem do que, nem ele, nem nós sabemos. Então, é muito importante a gente ter esse puxãozinho de orelha agora, nessa lembrança. Olha, presta atenção, qual será a sua escolha? Para amanhã você não ter, né? Igual fala, quantas vezes nós vamos ter que comer lá com os porcos para depois ter que pedir desculpa ou pedir perdão e retomar, não é verdade? E o Marcos também trazendo essa questão da maçã, para nós também pararmos e prestar atenção nas mentiras que se tornam verdades, que de tanto massificar, de tanto bater na mesma tecla, acaba virando, se transformando numa verdade assimilada por todos e muda o rumo. Hoje nós estamos nesse mesmo pé, né? De verdades que querem que a gente acredite e que se tornem de mentiras que querem que a gente acredite para se tornar verdadeira. Então, vamos abrir nosso olhar, a luz que nós temos diante de nós, através dessa doutrina esclarecedora, nos incita a raciocinar. Somos os únicos seres dotados do raciocínio, da razão. Então, vamos pensar nos prós e contra, para depois fazermos a nossa escolha, termos a certeza do que é que queremos. E uma vez que nós já estamos diante dessa luz esclarecedora, e nós sabemos, né, definir, que isso já veio na nossa consciência, como Marlene falou no início, as leis divinas, a gente já sabe o que é bom, o que não é. Vamos insistir no que é bom, porque o bom e o bem jamais se perde. É a única coisa que nos acompanha, porque está presente nas nossas ações. Então, vamos, né, abrir nosso olhar para isso, vamos confiar na providência divina, vamos confiar em tudo que nos é dado de bom e com a nossa escolha acompanhando, né? Não vamos ter aquele olhar de levar vantagem, né? E lei do menor esforço. Então, Adão e Eva foram colocados lá no paraíso para viver aquela vida no céu tocando flauta. E como é que eles iam crescer, evoluir, sem fazer esforço para nada, sem nunca ter uma dor, uma doença, nada? Né? E essa questão de comer a maçã, que seria o caso do sexo, para ter os 2 filhos, que foi colocado como coisa pecaminosa, proibida. Então, para que nós teríamos, então, as funções dos órgãos? Então, tudo aí é ponto a ponderar, ponto a avaliar, tá, gente? Que essa tarde possa trazer essa abertura e esse clique no nosso mental, que possa servir para nos esclarecer mais, abrir o nosso olhar, nossa consciência, e mais ainda, a valorizar a criação divina. Né? Muito bem, Maria. Eu só quero salientar o que a Maria nos trouxe no finalzinho sobre essa questão do paraíso. Se você pedir amor, Deus vai te dar desamor para testar o amor. Você quer saúde, ele vai te dar doença para você aprender a se curar. Você quer amizade, ele vai te dar inimigos. Porque se ele fosse resolver as questões, para que nós íamos... Olha, seria difícil. A Maria trouxe uma reflexão bem forte. E a Maria falou sobre a ganância no olhar, eu achei magnífico. No podcast de quarta-feira, eu trouxe uma reflexão que nós temos 2 formas de olhar a noite estrelada. Você olhar para o céu, ver aquelas estrelas todas. Tem 2 formas. Uma é o sopro de Deus. Olha que criação. Outra, que lá deve ter muito ouro, muita prata, muito minério. Então, você pode olhar com a ganância ou pode olhar com amor. Mas toda a criação é de Deus. Muito bem. E agora nós já estamos chegando ao finalzinho do nosso podcast. Nós vamos dar
continuidade, é uma beleza. Maria, como voa, Marlene, como voa, mas vamos tocando o barco para deixar um pouquinho para a semana que vem, mês que vem, ano que vem, sempre para frente a gente vai ter aí esses argumentos. O podcast hoje foi maravilhoso, o pessoal está agradecendo aí, e vamos que vamos. E agora nós vamos às entidades que nos auxiliam com a cesta básica para atender a pessoal aqui do Parque Bambi, São João, Secap, Jardim São Paulo, Vila Barro, Cidade dos Sonhos. Olha, tá difícil, porque está diminuindo muito e nós estamos fazendo o melhor possível. Mas quem puder pode nos ajudar, tá? Trazer na reunião da USE, o último sábado do mês, aqui no Casa de Maria, e ali deixar os cuidados da USE será uma bênção. Cada uma que chega mata uma fome de alguém que está sem nada sobre a mesa. Mas não pode tirar da entidade que você já ajuda, tá? Tem que ser algo a mais, não aquilo que você já faz. Vamos lá agradecer a Maria Ribeiro, né? O Lar Espírita Amor e Luz, já adotou uma família, isso faz um bem danado. A Fraternidade em Ação lá adotou 5 famílias, isso é muito bom. Opa, desculpa, eu vou voltar um pouquinho. A Macom também adotou, a Ultramassas, a Even Engenharia e a GFAI. Todos nós fazemos um grupo independente, não somos ligados a centro espírita nenhum. É algo que alguém quis ajudar a mais e se esforçou, e graças a Deus é a finalidade do nosso podcast, tá bom? Fique à vontade. Se alguém quiser fazer alguma doação financeira, usa o meu WhatsApp, do Pix, e me passa o comprovante, porque eu informo a pessoa para onde foi aquele dinheiro. Não informo a todo mundo, porque vai virar uma loucura no meio. A necessidade é muito grande. Então, eu trato cada um reservado. Eu criei esse Pix somente para atender aos pedidos. Quando o dinheirinho chega, já vai para uma conta, um remédio, ou mesmo completar um doce dentro de uma cesta básica para as crianças, tá bom? Fiquem à vontade. E agora as entidades que colaboram. Eu espero que possa entrar mais uma aí, se ela ficar conosco, o Cai Baixute. Vamos ver. Hoje nós notificamos o evento dela, espero que ela possa assistir o podcast, porque tem que assistir as pessoas que estão interagindo. Vamos agradecer o Núcleo de Estudo Maria Isabel, lá no nosso querido Antônio Avelino, o Lar Espírita Amor e Luz, da nossa Maria Souza Ribeiro, o Centro Espírita Irmão X, a nossa querida Marlene Leal, e ao Núcleo Espírita Fé e Perseverança, a nossa querida Divina Isael. O PIS, da minha pessoa, e a Cecília, ela é uma menininha de coração bom, é um doce. A Fraternidade Espírita Cristã Joana de Anjos, a Nilce Pereira, que é vice-presidente. O Núcleo Assistencial Casa de Maria, que ali na rua Guaraciaba 232, todo último sábado do mês é a reunião da USE, que alguém quiser lá comparecer, quiser conhecer e dar um abraço, a partir das 14 horas nós já estamos lá até a tarde. O Grupo Espírita Fraternidade e Ação, do nosso querido Eugênio, que nos ajuda, e a Casa Branca do Caminho, a nossa querida Fátima Nunes e o presidente, seu Norberto, que também divulgam, já estão divulgando o nosso evento lá de julho. Olha que beleza. E vamos que vamos. E agora nós vamos ao momento de oração. A nossa querida Marlene Leal vai interagir hoje com o seu mentor e os mentores da nossa casa, no nosso podcast. Eu gostaria que cada um separasse, quem puder, um copo d'água, porque quando faz a oração, a água é cristalizada, aumenta os cristais, aumenta o sangue. Só entrar lá no Mensagens da Água que vocês vão ver. E o Evangelho, sempre importante, abrir aí uma mensagem para nós mesmos. Aqui hoje, para mim, caiu: amai os vossos inimigos. Tem um amigo meu que falou o seguinte: eu me virei luz, mas tanta luz que quando eu morrer eu vou
dá um choque em matar meus inimigos, de tanta luz que ele tem. É brincadeirinha só para refletir. Vamos lá aí com a nossa querida Marlene, que sejamos luz do bem, né? Luz do mal leva para a cadeira elétrica. Tá bom. Marlene, a palavra é sua, minha querida. Então, meus queridos amigos, vamos fazendo uma respiração profunda, inalando o ar pelo nariz, permitindo que este ar chegue até o nosso abdômen e soltando suavemente pela boca. Ao inalar o ar, mentalize paz, mentalize luz, e ao soltar o ar, procure soltar com ele as suas tensões. Isto é só para nos situarmos no aqui e no agora, aguçando mais e mais a nossa sensibilidade, a nossa percepção. Vamos procurar sentir a presença amiga da equipe espiritual responsável por este programa, porque é como se nós estivéssemos numa casa de oração, num centro espírita, estudando os ensinamentos de Jesus. E os nossos mentores, os nossos amigos espirituais e a equipe espiritual responsável pelo núcleo que nos abriga nesse instante. Embora estejamos separados, espiritualmente estamos lado a lado. E unindo o nosso querer, unindo a nossa vontade, podemos nos colocar diante de Jesus e agradecer a Ele por essa oportunidade de, reunidos em seu nome, buscando a presença de Deus, o nosso Criador, lhe dando graças por termos essa liberdade de orarmos, de agradecer e de rogar. Hoje, mestre, diante do assunto que tivemos, eu te rogo, dá-me consciência da presença de Deus em mim. E vou pedir por esses amigos que estão ao meu lado, que possamos todos levarmos esse sopro divino, não só conosco, mas onde estivermos, com quem estivermos, que possamos envolver em luz, envolver em paz, porque é isso que esse sopro divino nos traz, é amor. E que todo aquele, independente da sua crença, mas que trabalhe no bem, que possamos ter forças necessárias para seguirmos avante. E onde estivermos, com quem estivermos, nos tornarmos espelhos, onde a tua presença, mestre, resplandeça. Rogamos a tua bênção para todas as mães. Domingo, comemoramos os dias das mães. Que possamos rogar a Maria, a mãezinha de Jesus e nossa mãe, que possa envolver no seu manto toda a mulher-mãe, aquela que trouxe o filho do seu ventre e aquela que o gerou no seu coração. Possa estar envolvida no amor de Maria. E ao término deste programa, vamos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,
Mãe de Jesus, roga por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora suprema do nosso desencarne. Que a tua paz se faça e que possamos sempre tê-la como nossa mãe. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Marlene, as suas considerações finais. Eu quero agradecer aqui o Paulo Gonçalves, também está dando a sua despedida. É contigo, Marlene, as considerações. Marcos, eu acredito que nós tivemos um ótimo programa, que a semente, o nosso objetivo é lançar a semente do Evangelho de Jesus, a semente do conhecimento dessa doutrina. E rogo a Deus que nos auxilie, que tenhamos êxito nessa tarefa. Agradeço a oportunidade de participar desse programa. Agradeço a presença da Maria e peço até, às vezes, desculpa pela brincadeira, pela forma descontraída, né? Mas aceite assim esse meu jeito. Que Deus nos abençoe e que possamos nos reunir novamente na próxima sexta-feira, se Deus assim o permitir. Obrigado, Marlene. Eu acredito que nós estamos juntos nesse podcast por causa desse jeito descontraído. Cada um aqui, acho que Deus fez a gente se unir pela forma de pensamento e pela brincadeira que a gente quer que as pessoas sejam alegres. O objetivo está sendo alcançado, sem menor dúvida. Eu vejo pelo podcast aqui o pessoal passando a mensagem. Maria Ribeiro, as suas considerações finais para essa turminha toda, domingo, Dia das Mães. Eu já tenho programação, é claro, até com a minha esposa, meus filhos, tudo. Mas no programa eu esqueci completamente, né? Minha mãe lá com 95 anos, mas a Marlene trouxe pela intuição a gente se preocupar um pouquinho, né? Prestar atenção. É contigo, Maria Ribeiro. Eu também quero agradecer, né, essas presenças queridas aqui ao meu lado, que é o Marcos, com toda a sua gentileza, é muito gentil, é um gentleman. E a Marlene também, com esse bom humor que eu sempre ressalto. Então, assim, é um complementando o outro, a gente está aqui para isso. Eu acho que a gente está conseguindo, né, enxergar e fazer com que a coisa flua, né? Marcos, a gente lembra que Dia das Mães é todos os dias, mas é claro que tem um dia que a sociedade, conforme falava Jesus, vivei como homem do seu tempo, a sociedade colocou para homenagear, bem, mas homenagear nossas mães é a cada momento, com um olhar amoroso, com aquela quiescência natural, né? É tratar, igual falou Jesus, como muito mais ainda do que a gente queira ser tratado, porque elas merecem tudo, porque é um instrumento que Deus colocou na Terra para que a gente tivesse aqui também, para que nos gerasse, né, dessa essa oportunidade. Então, a todas as mães, que Jesus abençoe, não só aqui na nossa proximidade, mas de todo o planeta. Muita luz na mente e nos corações dessas mulheres abençoadas por Deus pela maternidade. E obrigada à presença dos amigos queridos, Dona Cida, muito querida, que está sempre aqui no plantão, né? É mãe, é vó, é bisa, é muito querida do nosso coração. E as meninas todas, a Fátima, maravilhosa também, obrigada, Fátima. Todos os que estão aí recebam o nosso abraço fraternal e amigo. Obrigada a todos, que Jesus nos abençoe e nos guarde sob a sua proteção. Até o próximo encontro, nesse mesmo horário, aqui nesse Bate-Canal. Até a próxima sexta-feira. Eu agradeço a Deus a oportunidade de a gente estar divulgando a doutrina dos Espíritos e ter permitido essa equipe maravilhosa que, como a Maria fala, joga a bola
e vai pro jogo, depois vê se marcou gol ou não, mas não pode tirar o olho da bola. Muito bem, dando continuidade, né? Nós vamos aqui sempre, eu gosto de trazer essa reflexão, ainda estou aqui, é um filme bem interessante, é espiritualista, mas serve para reflexão. E Imperdoável também, por Dia das Mães, vai ser muito bom esse filme, quem conseguir quiser saber o amor de mãe, tá bom? Quem já assistiu, depois, no próximo podcast, dá um comentário sobre esses dois filmes. Quem não tem, né, o YouTube lá, vai no Netflix, vai na casa do vizinho e paga lá a entrada. Estou brincando. E vamos que vamos. E quero convidar todos para a próxima quarta-feira, às 14 horas, nesse mesmo bate-canal, né, o podcast. A apresentação do podcast de todas as quartas-feiras, eu, a Nilce Pereira, o Antônio Avelino e a Divina Isael, tá bom? E a forma de pensar é o espiritismo além do nosso tempo. As flores de amanhã nascem na semente de hoje, tá bom? E gratidão a todos, aquele abraço, até a próxima sexta-feira às 14 horas. Gratidão sempre, vamos que vamos em frente, pois tudo que nos acontece é Deus que nos dá de presente. E vamos que vamos. De todos, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e tenha um ótimo fim de semana.